No vídeo de hoje vou ensinar-vos a fazer esta vela de aniversário da Minnie e do Mickey. Vamos começar pela base. Eu estou a usar aqui massa branca, mas eu depois vou pintar de dourado quando estiver seco. Abri na espessura de 4 mm e vou cortar com o cortador redondo, tag moldura redondo. Eu vou deixar-vos tudo descrito na legenda, todos os materiais que eu utilizei, está bem? Não se esqueçam de passar sempre os cortadores em óleo mágico, que é para a massa não grudar no cortador. E agora com a esteca-faca eu vou reforçar aqui as marcações. E vou carimbar com a nossa marca na parte de baixo da base. E agora vou deixar a base secar. Agora também com a massa branca eu vou abrir na espessura de 6 mm para cortarmos o número. No caso aqui o número 3. Também estou a utilizar o branco porque eu depois também vou pintar de dourado quando estiver seco. Como este é um cortador bastante detalhado, o número é bastante detalhado, ele pode ser um bocadinho difícil de tirar do cortador, mas com jeitinho ele sai, tá bem? Se for necessário, podem usar também o pincel para empurrar uma parte. Aqui nós temos que usar a espessura de 6 mm nos números, que é para eles terem sustentação, tá bem? Como eles vão depois ficar em cima e vão ter alguns detalhes, convém que eles tenham uma boa espessura para terem sustentação. Vão ajeitar bem o número 3, porque ele pode perder ali um bocadinho o formato, e vão deixar secar. Também eu uso sempre uma espuma para deixar a secar e depois vão virando de um lado para o outro. Aqui eu estou a encapar uma meia bola. Eu já vos ensinei isto no vídeo passado, portanto é basicamente a mesma coisa. Estou a usar a massa vermelha. Tirei o excesso da parte de baixo, abri na espessura de 2 mm, é o bastante esta massa, ok? E depois começam pela parte redonda e empurram a massa toda para a parte de baixo. E retiram o excesso, alisam ligeiramente, só para não ficar com nenhuma imperfeição e pronto. Vou usar o arame galvanizado, aqui no número 3, ok? Vão deixar já o arame posicionado, que é para ele secar assim. Ele vai ficar assim torto, mas depois, quando ele já estiver seco, nós vamos virá-lo para ele ficar retinho. Não se esqueçam de fazer o furo também na base na base vermelha. E vão deixar tudo secar. Agora vamos abrir a faixa, que é para depois escrevermos o nome, na cor branco e na espessura de 2 mm, é o suficiente. Aqui vamos deixar esta faixa secar, que é para depois podermos escrever com o marcador, quando ela já estiver seca. Aqui o número já está seco, então vou pintá-lo de dourado. Estou a usar tinta acrílica dourada. Vou também pintar a base redonda com o dourado. Deixei secar a parte inicial e agora pinto a parte de trás também de dourado.
E agora vou começar por fazer então a Minnie e o Mickey. Estou a começar com a massa branca e estou a cortar os olhos. Tenho que cortar 4 olhos, ok? Eu abri na espessura fina, não precisam de usar régua, tenho que abrir o mais fino possível. Agora com a massa pele, eu abri na espessura de 2 milímetros e vou cortar a parte do focinho. Portanto, os cortadores do Mickey e da Minnie são iguais. Tanto fazem o Mickey como fazem a Minnie. É só a questão do laço. Então, cortar 2 focinhos e vão carimbar a parte da boca. Passem sempre o cortador e o carimbo no óleo mágico, é para facilitar e não grudar na massa, tá bem? Se não tiverem óleo mágico, podem usar creme Nivea, amaciador de roupa. Agora com a massa preta, vou cortar então 2 cabeças. Aqui eu abri na espessura de 3 milímetros. Agora vou abrir a massa preta numa espessura fininha, portanto sem usar a régua, e vou cortar 2 narizes. Agora passo a cola branca, porque aqui a massa ainda está molhada. Tanto a massa preta como a massa pele não estão molhadas. Para fazer esta colagem convém que ainda esteja tudo molhado. Vou colar os olhos também com cola branca, mas podem usar um bocadinho de água também. Vou colar também o nariz. O procedimento é igual tanto para a Minnie como para o Mickey até agora. Agora com a massa vermelha eu abri na espessura de 2 milímetros e vou cortar o laço. E vou utilizar a esteca-faca para fazer ali umas marcações extra. Vou abrir a massa vermelha fininha para cortar a parte da língua. Portanto, cortam 2 vezes para a Minnie e para o Mickey. Colamos o laço com a cola branca. E agora, antes de colocarmos a língua, convém pintarmos já esta parte aqui de preto. Assim, convém esperar que seque a massa para depois fazer esta pintura, tá bem? Eu aqui a massa ainda não tinha secado, mas como eu tinha que gravar o vídeo, tive que fazer mesmo assim. Mas convém esperar que seque totalmente e depois fazem esta pintura. Podem usar tinta ou podem usar um marcador. E primeiro pintam a boca e depois é que colam a língua, tá bem? E para a parte mais fina depois tive que usar o pincel, um pincel de ponta fina com tinta acrílica preta. Se não tiverem um marcador, podem usar o pincel. Se tiverem um marcador ainda mais fino, ainda vão conseguir pintar aquela parte que eu não consegui com o marcador. E agora vou pintar os olhos. Eu aqui também estou a usar um marcador, mas podem usar também a tinta preta. Faço também o contorno do olho, fininho.
uma questão de gosto, podem fazer ou não. E depois pintem as pestanas. Com o marcador branco ou com tinta branca, vou fazer os pontos de luz no olho, nos olhos e no nariz. Vou passar também um bocadinho de blush. É mesmo maquilhagem, ou podem usar giz pastel, rosa. E depois vou fazer também um ponto de luz branco nas bochechas. Agora vamos fazer então a montagem do nosso topo da nossa vela. Vou passar cola block aqui na meia bola para colarmos na base dourada. Vou endireitar então o arame. Não se esqueçam que tem que ser arame galvanizado para não enferrujar. E agora aqui, para esta colagem do número na meia bola, eu aqui não fiz, mas aconselho-vos a fazer, que é colocarem também um bocadinho de massa vermelha e juntamente com a cola block, que é para dar aqui uma sustentação melhor e fazer uma colagem melhor. Aqui o que aconteceu foi que depois este 3 descambou um bocadinho, mas não façam como eu e façam o que eu digo e não o que eu fiz. Agora colei a faixa branca, também com cola block. E agora vou colar o Mickey, também com cola block, porque o Mickey está seco e o número 3 está seco. Aqui convém que o 3 esteja mesmo seco, portanto o número tem que estar mesmo seco, senão depois ele não aguenta os bonecos. A Mini colo também com cola block na parte de cima do número. E pronto, cá está a nossa vela de aniversário da Minnie e do Mickey. Eu espero que tenham gostado. Alguma dúvida que tenham é só deixarem nos comentários. Obrigada!